luz, nascido. Muito bacana. 662 a questão. Pode-se orar utilmente pelos outros? A gente falou sobre isso. Olha a resposta. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Aquilo que você falou, né? Da energia, da manipulação que a gente coloca nela. Olha aí. E como eu disse também, você não pode ajudar o outro financeiramente, materialmente, ou seja como for, ora por ele. Ore, resolve. Tem uma observaçãozinha aí, não é? É, abaixo, é. Quer ler? Pode ler. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outro é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de lhe sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, ainda, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada é. A prece, às vezes, não são todas, e nem de quem está dizendo. Mas a gente é acostumado a dizer tão automaticamente a prece decorada que o nosso pensamento não acompanha. A gente, às vezes, está orando e pensando numa coisa, numa providência, numa feira que foi, quando eu for fazer a feira, quando eu for... É bater de lábios essa prece. Isso. A prece ela deve ser sentida, ela deve ser orada, ela deve ser dita com veemência. Muitas vezes a gente perde um parente, um ente querido, e pedimos aos outros que orem por ele. Muitas vezes, não é? Muitas vezes aquela pessoa não conheceu, nunca viu, não sabe, ele está pedindo, está batendo com a boca. Um filho, uma filha, um irmão, um pai, um avô, uma avó que conheceu e que sente saudade na alma. Essa prece sentida, dirigida ao poder supremo da vida. Jesus, tome conta de papai. Papai foi para o lado de lá, foi para o outro lado da vida. Abençoe, papai. Aquilo, uma prece ardente, essa prece tem valor, não é? Muita força. Deve botar sentimento na prece. A saudade é uma das piores dores da humanidade. E o que é pior, não tem em prateleira de farmácia não, remédio. Não tem, não é? É a sua fé, a sua dor. Então, devemos orar de nós mesmos, com todas as forças do ser. É a vontade e da sua vontade que dá vigor, energia àquele contato com o ser divino, que não está longe, está aqui. O nosso pensamento está em comunhão direta com o seu pensamento. Nossa prece, o nosso pensamento vibra em Papai do Céu, repercute nele como um sino faz vibrar as moléculas do ar ambiente, quando faz tine. O nosso pensamento é assim em Deus, ele fazendo um paralelo de quando oramos com fé. Isso é muito extraordinário, né, professor Argemiro? É magnífico, rapaz. Quando oramos com fé, o nosso pensamento é assim como o som que um sino faz vibrar as moléculas do ar ambiente. O nosso pensamento vibra em Deus. O nosso pensamento está em comunhão direta com o seu pensamento. E nada, nenhuma das nossas ações pode ser subtraída ao seu olhar. Escreve Kardec no livro Gênesis, lá no segundo capítulo sobre Deus, lá para o item 24. Já hoje eu peguei, dei uma folheada e revi isso. Então, é muito forte isso. Nós estamos em contato, nós não podemos esconder nada, nenhuma atitude nossa subtrair ao seu olhar. É direto, é uma comunhão direta
Quem compreender isso, que use isso ao seu favor e em favor dos outros. Você falou aí agora, aí me veio aquela lembrança de Paulo, né? Quando Paulo foi questionado por algumas coisas que ele estava fazendo, aí ele diz à pessoa lá: eu não sei mais se sou eu que mando em mim ou se é ele que está em mim. Né? É uma coisa assim que ele disse para Jesus, né? Não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Isso é fantástico. É muito Paulo... É muito bom. Houve uma fusão aí extraordinária, né, professor? De coração para coração. Se eu não mando mais nada, quem manda é ele agora, ele é quem, né? Quer dizer, tomou conta de mim. Tomou conta de mim. Quer dizer, quem era Paulo, né? É verdade. Porque quem leu a história, Paulo matava de graça os cristãos, né? E foi o homem que levou mais distante o poder da prece, da oração, quando ele escrevia as cartas, né, às igrejas. Tem muita coisa de Paulo que, Ave Maria, é fantástico. E outra coisa, ainda hoje, passado esses anos todinhos se falando muito nisso, não só eu e você e muitos outros, mas já me perguntaram, eu oro todo dia, aí eu fico curioso, sabe? Será que essa pessoa está achando que orar é rezar uma prece decorada? Porque o que nós aprendemos, Djalma, é que orar é você conversar com Deus. Não tem uma fórmula, não é? Tudo bem que um Pai Nosso é uma oração, uma prece bonita, mas com o sentimento. Agora, se eu, Papai do Céu, eu estou aqui, me ajude, é diferente, não é de eu rezar só um Pai Nosso? Eu estou sendo mais direto com Deus. Ah, mas ele sabe o que eu preciso. Sim, mas ele quer ouvir de você. É essa emanação que vai bater o sino lá, né, Djalma? Desse jeito. Ele sabe tudo, mas Jesus diz: pedi. Jesus é quem manda, pedi. É preciso pedir, é preciso manifestar aquela ação, aquela frequência. Há uma frequência, né? A física quântica vai dizer que a sua frequência é uma leitura que o universo faz de você, como um código de barra. Como um código de barra. O universo faz essa leitura em nós, mediante o sentimento com que a gente manda para a vida. Ama, Jesus manda, ama incessantemente e nunca deixeis de amar, de orar, nunca deixeis, né? Porque gera uma frequência e uma sintonia. Um cientista fez uma pesquisa, não lembro se foi com água, a água, quando o cabra botava a mão com amor, aí a água, quando ele botava com raiva, e ele viu que houve uma modificação nas moléculas da água, né? Moléculas da água. Emiro Emoto. Vamos dizer assim, não é? Era um japonês. Emiro Emoto, assim, ele faz uma pesquisa e chegou a fotografar, né, os cristais de água na oração, a mesma água quando recebe a oração e quando não recebe. A modificação dos cristais da água, né? A forma, né? Congela e bota no cristal e é fantástico aquilo, né? Para você ver. E o nosso corpo formado... A vibração não é. A influência. E o nosso corpo, que é formado 75% de água. Né? Se você orar, a veemência com que você ora, você pode curar muitos males em você. Outro dia a gente falou sobre aqui, vou até tocar de novo, professor Ademir, que eu acho de fundamental importância. Eu estava lendo sobre um médium americano. Ele recebe um espírito. Já tem vários e vários livros escritos. E então, ele contando, participando de um podcast, parece, ele dizia que o espírito que escrevia através dele fazia parte da equipe do anjo Gabriel, do anjo Miguel, do arcanjo Miguel. E era responsável pela grade espiritual do planeta, que ele chama de grade espiritual do planeta. E em determinado momento ele diz assim, que o sentimento de misericórdia nessa grade espiritual do planeta era quase nulo. Que coisa triste, professor. A humanidade não sente compaixão, não sente misericórdia da dor do outro, não se apiada da dor do outro, não é? Não sente empatia com a dor do outro. Quando ele diz assim, amar é procurar em derredor de si
o sentido íntimo da dor que dilacera o coração do teu irmão e procurar levar a um abrandamento. É justamente isso. Sentir a dor do outro, ter empatia. Se eu não tiver empatia, eu posso distribuir meus bens todinho com os pobres da terra. De nada me adianta. Se eu não tenho empatia pelo sofrimento do outro e saio para socorrer, se eu não tiver isso, que eu fale a língua dos anjos e dos homens, de nada me adiantaria. A fé é capaz de transportar montanha, de nada me serve. Eu tenho que sentir amor, eu tenho que sentir compaixão e partir para ajudar. Me parece que é esse o significado dessa colocação aí do apóstolo Paulo. Exatamente, sabiamente, né? Paulo, ele introjetou, ele trouxe mesmo para si os ensinamentos do Cristo e entendeu o recado, né? De uma forma, porque ele é diferente de todos os demais, até porque ele não seguia o Cristo como os outros seguiram, né? Ele não teve essa oportunidade de estar ao lado do mestre, como muitos tiveram. Ele apenas viu uma luz que se dizia Jesus, porque nem Jesus ele viu. O brilho de Jesus, não é? Foi quem fez com que ele ficasse sem enxergar por um tempo. Quer dizer, quando eu leio, eu fico fascinado, porque o cavalo se espanta e ele cai, né? Quando ele cai que olha para a luz, ele já cegou. Aí aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a resposta dele é o que me fascina. Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, na hora ele se entregou. Eu fico, às vezes, imaginando o pensamento de Paulo ali, que passou a ser chamado Paulo, né, que era Saulo. Quando ele escuta aquilo, que ele toma aqui, que ele diz, Senhor, o que quer que eu faça? Quer dizer, ele já se entregou, agora, quer dizer, é muito forte isso, não é não? Muito forte, muito forte. E lindo, né? Uma experiência para sempre. O Paulo, eu gosto muito de ler sobre Paulo, porque Paulo ele é direto, objetivo. Ele quando vê Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele atarentado diante daquela claridade, ele diz, quem sois vós? Quem sois vós? Eu sou Jesus. Aí ali a ficha caiu. Então Pedro, João, Tiago, Estevão, eles tinham razão. O Messias veio para a raça. Ele está aqui diante de mim, todo iluminado, em glória, né? Em glória refulgente, chamando a atenção. E aí ele entendeu o que a noiva dele dizia, né? Lá no livro A Dor de Juan, né? Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Quando a noiva dele falava do mestre, que ela foi lá para o circo, Abigail, né? Foi morta, Abigail, e aí ela dizia que o mestre voltaria, né? Foi quando Saulo, quando viu o nome dele, disse, opa, peraí, que o negócio aqui, né? É maravilhoso, deve ter sido uma experiência... E ele em Atos, viu, professor Asmir, ele vai dizer, era uma luz mais resplandecente do que a luz do sol. É muito forte, professor. E uma voz que falava em idioma hebraico me perguntou, me disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Em idioma hebraico. Hebraico. O Saulo era poliglota, né? Ele falava 5 ou 6 idiomas, né, daquela região ali. Mas é isso. Então, vamos encerrar o estudo de hoje, vamos ficar para a próxima semana com a questão 663, né? Anote aí para na próxima sexta estarmos juntos nesse estudo. Então, vamos passar a outro bloco. Nossa amiga